Um bilionário arrogante decidiu humilhar publicamente uma jovem trabalhadora, zombando de sua honestidade na frente de todos os funcionários. Ele jamais imaginou que estava prestes a receber a maior lição de sua vida. Uma filha de faxineira estava observando tudo, em silêncio, e o que ela fez em seguida mudou para sempre a forma como ele via o mundo. Tudo começou numa manhã qualquer de março. Dona Maria Silva acordou antes do sol nascer, naquela segunda-feira de março. Suas mãos, calejadas, tremiam ligeiramente, enquanto arrumava o uniforme azul marinho que havia comprado com tanto sacrifício. Aos 45 anos, depois de meses desempregada, finalmente havia conseguido uma oportunidade de trabalho que poderia mudar sua vida e a de sua filha Isabela. A vaga era para faxineira na mansão de Rodrigo Machado, um dos homens mais ricos da cidade. Dono da Império Construtora, ele havia construído um verdadeiro império imobiliário ao longo de 2 décadas. Sua mansão, no bairro mais nobre da cidade, era conhecida por todos. Um palacete de 3 andares, com jardins que pareciam saídos de um filme. Maria olhou para Isabela, que dormia tranquilamente em sua cama estreita. A garota havia insistido para acompanhá-la no primeiro dia, querendo conhecer o local onde sua mãe trabalharia. Era uma jovem inteligente, sempre com um livro nas mãos, sonhando em um dia cursar medicina. Seus olhos brilhantes carregavam uma determinação que impressionava a todos que a conheciam. Quando chegaram ao portão imponente da mansão, Maria sentiu um frio na barriga. O interfone foi atendido por uma voz seca e impaciente. Você deve ser a nova faxineira. Entre pelo portão lateral. Não houve apresentações, não houve cordialidade. Era apenas mais uma funcionária para Rodrigo Machado. A primeira pessoa que as recebeu foi Conceição, a governanta da casa há mais de 15 anos. Uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos, sempre presos em um coque perfeito, que conhecia cada canto daquela mansão como a palma de sua mão. Seus olhos gentis imediatamente se voltaram para Isabela com um sorriso maternal. Seja bem-vinda, Maria, e esta deve ser sua filha, disse Conceição, estendendo a mão para cumprimentar ambas. Que moça educada, pode ficar tranquila na biblioteca enquanto sua mãe conhece a casa. A biblioteca da mansão era impressionante. Paredes cobertas do chão ao teto com livros encadernados em couro. Uma escada de madeira nobre deslizando sobre trilhos dourados, poltronas de veludo vermelho posicionadas estrategicamente próximas às enormes janelas que davam vista para o jardim. Isabela nunca havia visto tanta riqueza reunida em um só lugar. Enquanto explorava os títulos nas prateleiras, a jovem ouviu passos pesados descendo a escada principal. Era Rodrigo Machado, um homem alto, de 52 anos, cabelos grisalhos penteados para trás com gel, sempre impecavelmente vestido com ternos sob medida. Seus olhos cinzentos carregavam uma frieza que fazia as pessoas se sentirem desconfortáveis em sua presença. Rodrigo parou na porta da biblioteca ao ver Isabela. Seu olhar percorreu a garota dos pés à cabeça, notando suas roupas simples, seus tênis gastos, mas também sua postura ereta e o livro de literatura clássica em suas mãos. Por um momento, algo pareceu despertar sua curiosidade, mas foi rapidamente substituído pelo desprezo habitual. Conceição! Gritou ele, fazendo a jovem se assustar. Por que há uma criança na minha biblioteca? A governanta apareceu rapidamente, seguida por Maria, que trazia nas mãos os produtos de limpeza. Senhor Rodrigo, esta é Isabela, filha da nova funcionária. Ela está apenas esperando enquanto a mãe conhece suas funções. O bilionário observou Maria com o mesmo olhar frio. Espero que entenda que aqui não é creche. Sua filha não pode ficar atrapalhando o trabalho. Maria baixou a cabeça, sentindo a humilhação queimar em seu peito. Desculpe, senhor. Ela só veio hoje para conhecer. Não vai se repetir. Isabela observou toda a cena em silêncio.
Viu a vergonha nos olhos de sua mãe, a arrogância estampada no rosto do homem rico e sentiu uma mistura de raiva e determinação crescer em seu peito. Naquele momento algo se acendeu dentro dela, uma chama que a faria tomar uma decisão que mudaria tudo. Pode ficar desta vez, disse Rodrigo com desdém, mas que seja a última, e cuidado com os livros, alguns valem mais que o salário anual de sua mãe. Conceição levou Maria para conhecer o resto da casa, explicando cada detalhe das tarefas que deveria executar. A mansão tinha 18 cômodos, incluindo 5 suítes, uma sala de jantar que comportava 20 pessoas, uma cozinha industrial e até mesmo um salão de festas com bar completo. Cada ambiente era decorado com requinte e ostentação. Durante o tour, Conceição sussurrou para Maria: "Não se deixe abater pelas maneiras dele. O Sr. Rodrigo não é má pessoa, apenas complicado. Perdeu a esposa há 2 anos e desde então ficou ainda mais fechado." Maria apenas assentiu, absorvendo cada informação sobre sua nova rotina de trabalho. Seriam 8 horas diárias, 6 dias por semana. O salário não era generoso, mas era o suficiente para manter as contas em dia e talvez até guardar um pouco para o futuro de Isabela. Enquanto isso, Isabela permanecia na biblioteca folheando um exemplar de Dom Casmurro. Ela havia lido o livro na escola, mas nunca numa edição tão luxuosa. As páginas eram de papel especial, a capa de couro legítimo. Tudo naquela casa gritava riqueza, mas também frieza. Ao meio-dia, Rodrigo voltou à biblioteca para pegar alguns documentos. Encontrou Isabela no mesmo lugar, agora lendo um livro de economia que havia chamado sua atenção. Ele parou, surpreso. "Você entende alguma coisa disso?" perguntou, apontando para o livro. Isabela ergueu os olhos sem demonstrar intimidação. "Estou tentando entender como funciona o mundo dos negócios. É interessante descobrir como as pessoas ficam ricas." A resposta desarmou Rodrigo por um instante. Ele esperava uma resposta tímida, talvez um pedido de desculpas por estar mexendo em seus livros. Mas a jovem o encarou com uma maturidade que o surpreendeu. "E o que pretende fazer com esse conhecimento?" provocou ele, com um sorriso sarcástico. "Quero ser médica", respondeu Isabela simplesmente. "Mas acredito que entender sobre dinheiro também é importante. Minha mãe trabalha muito e ganha pouco. Quero entender por quê." A sinceridade da resposta incomodou Rodrigo mais do que ele gostaria de admitir. Havia algo naquela garota que o intrigava e o irritava ao mesmo tempo. Talvez fosse sua dignidade natural ou a forma como não se curvava diante de sua riqueza. Quando Maria e Isabela deixaram a mansão no final daquela tarde, ambas estavam processando as experiências do dia. Maria sentia-se grata pela oportunidade, mas também apreensiva sobre trabalhar para um homem tão frio. Isabela, por sua vez, não conseguia tirar da cabeça a forma como Rodrigo tratava sua mãe. "Ele não é uma pessoa feliz", comentou Isabela durante o trajeto de ônibus para casa. "Por que diz isso?" perguntou Maria, curiosa. "Pessoas felizes não precisam diminuir outras para se sentirem grandes", respondeu a jovem, demonstrando uma sabedoria que surpreendeu até mesmo sua mãe. Naquela noite, Rodrigo Machado jantou sozinho em sua mesa para 20 pessoas, servido por Conceição. A casa estava silenciosa demais, como sempre. Enquanto cortava seu filé mignon, não conseguia parar de pensar na conversa com Isabela. Havia algo perturbador na forma como ela o havia observado, sem medo, sem reverência, apenas com uma curiosidade inteligente que o desestabilizava. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina na mansão Machado. Maria chegava pontualmente às 7 da manhã e trabalhava com dedicação impressionante. Cada tapete ficava impecável, cada superfície brilhava como espelho. Conceição rapidamente
Reconheceu que havia encontrado uma funcionária excepcional. Rodrigo, por sua vez, observava tudo com seu olhar analítico habitual. Ele tinha o costume de avaliar pessoas como se fossem investimentos, analisando riscos, benefícios e pontos fracos. Com Maria, inicialmente viu apenas mais uma funcionária desesperada por emprego. Mas algo começou a intrigá-lo. Era a forma como ela trabalhava. Maria não apenas limpava, ela cuidava da casa como se fosse sua. Notava quando uma planta precisava de água, quando uma luminária estava mal posicionada, quando algum objeto decorativo estava fora do lugar. Tinha um carinho genuíno por cada detalhe, uma dedicação que Rodrigo raramente encontrava em seus negócios. Conceição não demorou a elogiar a nova funcionária. Senhor Rodrigo, em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi alguém tão cuidadosa. A casa nunca esteve tão bem cuidada. Mas elogios não amoleciam o coração de Rodrigo Machado. Se algo, eles despertavam sua desconfiança. Em seu mundo, ninguém fazia nada sem interesse. Generosidade e dedicação eram apenas máscaras que as pessoas usavam para conseguir o que queriam. Todo mundo tem um preço, Conceição, respondeu ele friamente. É só questão de tempo até descobrirmos qual é o dela. Foi então que começou a nascer em sua mente um plano cruel. Rodrigo decidiu que testaria Maria, como testava todos os seus funcionários. Afinal, confiança era um luxo que um homem de sua posição não podia se dar. O teste que ele planejou era simples, mas revelador. Em seu escritório particular havia um cofre antigo que pertencera a seu pai. Era mais uma peça decorativa do que funcional. Ele guardava seus verdadeiros valores em cofres modernos no banco, mas aquele cofre antigo seria perfeito para seu experimento. Rodrigo colocou dentro do cofre exatamente R$ 5.000 em notas de 50 e 100. Uma quantia significativa para alguém como Maria, mas insignificante para ele. Mais importante que o dinheiro era a câmera de segurança disfarçada que ele instalou no escritório com ângulo perfeito para capturar qualquer movimento próximo ao cofre. Na manhã de sexta-feira, ele executou seu plano. Chamou Maria ao escritório sob o pretexto de uma limpeza especial. Maria, hoje preciso que faça uma faxina completa aqui no escritório. Vou sair para uma reunião e só volto no final da tarde. Quero tudo impecável. Estou recebendo investidores importantes na segunda-feira. Maria assentiu, como sempre. Pode deixar, senhor Rodrigo. Tudo ficará perfeito. Então, veio a parte mais cruel do plano. Rodrigo se dirigiu ao cofre, digitou a senha bem devagar, certificando-se de que Maria pudesse ver os números. 2847. Abriu o cofre ostensivamente, retirou alguns documentos e depois, em um movimento aparentemente distraído, deixou o cofre entreaberto. Ah, que descuido o meu, murmurou ele, fazendo questão de que Maria ouvisse. Sempre esqueço de fechar esta coisa. Mas, em vez de fechá-lo, fingiu estar atrasado e saiu correndo, deixando o cofre claramente aberto, com as notas visíveis no interior. Maria ficou sozinha no escritório e, pela primeira vez, desde que começara a trabalhar ali, sentiu-se desconfortável. O cofre aberto parecia gritar para ela e, instintivamente, sabia que aquilo não era um descuido. Era um teste. Ela continuou sua limpeza metodicamente, mas seus olhos inevitavelmente voltavam para o cofre. O dinheiro ali dentro representava meses de seu salário. Poderia pagar as contas atrasadas, comprar livros novos para Isabela, talvez até guardar algo para a faculdade da filha. Mas Maria Silva não havia criado sua filha com valores negociáveis. Por mais tentador que fosse, por mais que precisasse, jamais tocaria em algo que não lhe pertencia. Decidiu simplesmente ignorar o cofre e continuar trabalhando. Foi nesse momento que Isabela chegou. Jovem havia terminado as aulas mais cedo devido a uma reunião pedagógica e decidiu passar na mansão para acompanhar sua mãe no final do expediente.
Conceição a recebeu com o carinho habitual e indicou o caminho para o escritório. Mãe, vim te buscar mais cedo hoje, anunciou Isabela, entrando no escritório. Maria sorriu, mas Isabela imediatamente notou a tensão no rosto de sua mãe. Seguindo o olhar dela, viu o cofre aberto e entendeu imediatamente a situação. Aos poucos, começou a processar o que estava acontecendo. Ele fez isso de propósito, não foi? Perguntou Isabela, sua voz baixa, mas carregada de indignação. Maria assentiu tristemente. É um teste, filha. Ele quer ver se sou honesta. Que tipo de pessoa testa a honestidade de alguém dessa forma? A indignação de Isabela crescia. Isso é cruel, mãe. É humilhante. Naquele momento, algo clicou na mente brilhante de Isabela. Ela viu não apenas a crueldade do teste, mas uma oportunidade única. Se Rodrigo queria testar sua mãe, ele também seria testado, e o teste que ela tinha em mente seria muito mais revelador que o dele. Mãe, termine sua limpeza. Eu vou até a biblioteca pegar meu livro, disse Isabela, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que Maria conhecia bem. Isabela saiu do escritório, mas não foi à biblioteca. Em vez disso, foi até a cozinha, onde encontrou Conceição preparando o café da tarde. Conceição, posso pedir um favor? Você tem papel e caneta? A governanta, sempre solícita, providenciou o material. Claro, querida. Vai fazer dever de casa? Algo assim, respondeu Isabela com um sorriso misterioso. Ela se sentou à mesa da cozinha e começou a escrever. Suas palavras fluíam com a maturidade de alguém muito além de sua idade cronológica. Cada frase era cuidadosamente pensada, cada palavra escolhida para causar o máximo impacto. Quando terminou, dobrou a carta cuidadosamente e voltou ao escritório, onde sua mãe estava finalizando a limpeza. O cofre continuava aberto, o dinheiro intocado, exatamente como Rodrigo havia deixado. Mãe, preciso de 2 minutos sozinha aqui, disse Isabela. Maria a olhou com curiosidade, mas confiava completamente na filha. Só não demora, querida. Quando ficou sozinha, Isabela se aproximou do cofre. Com movimentos decididos, colocou sua carta bem no centro, sobre as notas de dinheiro. Em seguida, fechou o cofre completamente, girando a trava até ouvir o clique característico. Pronto. A armadilha de Rodrigo havia se tornado uma lição que ele jamais esqueceria. O fim de semana passou devagar para Rodrigo Machado. Ele estava ansioso para verificar as gravações da câmera de segurança e descobrir o que havia acontecido em seu escritório. Parte dele esperava flagrar Maria em algum momento de fraqueza, confirmando sua visão cínica sobre a natureza humana. Na segunda-feira pela manhã, antes mesmo de Maria chegar, Rodrigo se trancou no escritório com seu laptop, pronto para revisar as gravações. O que ele viu nas primeiras horas foi exatamente o que esperava. Maria trabalhando com sua dedicação habitual, limpando cada canto do escritório, claramente desconfortável com a presença do cofre aberto, mas mantendo-se longe dele. Foi quando Isabela apareceu na gravação que as coisas começaram a ficar interessantes. Rodrigo observou a conversa sussurrada entre mãe e filha, viu a indignação crescer no rosto da jovem. Notou o momento exato em que ela saiu do escritório com uma expressão determinada. Interessante, murmurou consigo mesmo. A filhinha também vai ser testada. Mas quando viu Isabela retornar e se aproximar do cofre, Rodrigo se inclinou para mais perto da tela. Esperava vê-la pegar o dinheiro, talvez algumas notas que pensasse que não fariam falta. Em vez disso, viu algo completamente inesperado. A jovem colocou algo dentro do cofre. Não retirou nada, adicionou. E depois, para sua completa surpresa, fechou o cofre completamente. Rodrigo ficou olhando para a tela por vários minutos, processando o que havia visto. Em todos os seus anos testando funcionários, nunca havia acontecido algo assim. Sua curiosidade estava completamente desperta. Com passos rápidos, dirigiu-se ao cofre. Digitou a senha, 2 de 847, e abriu-o lentamente.
O dinheiro estava lá, exatamente como havia deixado, mas no centro, sobre as notas, havia uma folha de papel cuidadosamente dobrada. Rodrigo pegou a carta com mãos ligeiramente trêmulas, desdobrou-a devagar e começou a ler. O que estava escrito ali fez seu mundo parar por um momento. Senhor Rodrigo, sei que o senhor deixou este cofre aberto de propósito para testar minha mãe. Sei também que tem uma câmera gravando tudo. Não me importo de ser filmada, porque não tenho nada a esconder. Minha mãe é a pessoa mais honesta que conheço. Ela trabalha desde os 12 anos para sustentar nossa família. Nunca pegou nada que não fosse seu, mesmo quando passamos fome, mesmo quando não tínhamos dinheiro para o remédio da minha avó, mesmo quando eu precisei faltar na escola porque não tinha tênis. O senhor é rico e pode testar qualquer pessoa da forma que quiser. Mas quero que saiba que está testando uma mulher que vale mais que todo este dinheiro junto. Uma mulher que me ensinou que dignidade não tem preço. Sei que o senhor perdeu sua esposa há 2 anos. Conceição me contou. Deve ser muito triste ficar sozinho nesta casa grande, mas a solidão não justifica a crueldade. Minha mãe não merece ser humilhada com testes. Ela merece respeito. Estou deixando esta carta porque quero que o senhor entenda uma coisa. Pessoas como minha mãe não roubam porque são pobres. Elas são pobres porque são honestas demais para roubar. Se quiser nos dispensar depois de ler isto, vamos entender. Mas espero que um dia o senhor encontre alguém que o teste da mesma forma que testou minha mãe. Talvez assim descubra como é doloroso ter sua honestidade questionada. Com sinceridade, Isabela Silva, PS. Fechei o cofre porque dinheiro largado. Assim pode tentar pessoas que realmente precisam. O senhor deveria ter mais cuidado. Rodrigo leu a carta 3 vezes. Cada palavra era como uma estocada em sua consciência. Nunca havia sido confrontado dessa forma, com tamanha elegância e ao mesmo tempo tanta força. A maturidade daquela jovem era impressionante, mas mais que isso, ela havia conseguido enxergar através de todas as suas defesas e tocar no ponto mais doloroso, sua solidão. Por alguns minutos, ele ficou ali parado, segurando a carta. Uma mistura de emoções tomava conta dele. Surpresa, admiração, constrangimento e algo que ele não sentia há muito tempo. Vergonha. Foi nesse momento que ouviu a voz de Maria na entrada da casa, cumprimentando Conceição. Ela havia chegado para mais. Um dia de trabalho, sem saber que sua honestidade havia sido testada e aprovada de forma tão extraordinária. Rodrigo dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso do paletó. Fechou o cofre, apagou as gravações da câmera de segurança e saiu do escritório. Pela primeira vez em 2 anos, sentia-se verdadeiramente pequeno diante de alguém. Quando encontrou Maria no corredor, ela o cumprimentou com o mesmo respeito profissional de sempre. Bom dia, senhor Rodrigo. Vou começar pela sala de estar como o senhor pediu. Ele a observou por um momento. Realmente a observou. Viu a dignidade em sua postura, a sinceridade em seus olhos, a dedicação em cada gesto. Como havia sido cego a isso antes? Maria, disse ele, fazendo-a parar. Preciso conversar com você. Poderia vir ao meu escritório, por favor? O coração de Maria disparou. Será que ele havia descoberto sobre Isabela no escritório? Será que algo havia acontecido com o cofre? Seguiu-o em silêncio, preparando-se para o pior. No escritório, Rodrigo gesticulou para que ela se sentasse na poltrona em frente à sua mesa. Era a primeira vez que ele a convidava a se sentar em sua presença. Maria, trabalha aqui há quanto tempo? 3 semanas e 2 dias, senhor, respondeu ela intrigada. E como se sente trabalhando aqui? A pergunta a pegou de surpresa. Rodrigo nunca havia demonstrado interesse por seus sentimentos. Muito grata pela oportunidade, senhor. É um trabalho digno e preciso dele. Rodrigo assentiu lentamente. Sua filha é uma jovem muito especial. Maria sorriu pela primeira vez na presença dele.
Isabela é meu orgulho, Senhor, muito inteligente, muito determinada e muito corajosa, acrescentou ele, tocando discretamente o bolso onde guardara a carta. Houve um momento de silêncio. Rodrigo estava lutando uma batalha interna entre o homem cínico que se tornara e algo mais profundo que a carta de Isabela havia despertado. Maria, quero lhe fazer uma proposta, disse finalmente. Tenho outros imóveis que precisam de cuidados, apartamentos que alugo para executivos. Preciso de alguém de confiança para supervisioná-los, alguém que cuide deles como cuida desta casa. Os olhos de Maria se iluminaram. O senhor está me oferecendo uma promoção? Com aumento de salário proporcional às novas responsabilidades, confirmou ele. E com um benefício adicional, quero custear os estudos de Isabela. Medicina, não é? Uma jovem tão brilhante não pode ter seu futuro limitado por questões financeiras. Maria ficou sem palavras. Lágrimas começaram a formar em seus olhos. Senhor Rodrigo, eu não sei o que dizer. Por que está fazendo isso? Rodrigo se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, o jardim estava florido, mas ele não conseguia lembrar da última vez que havia realmente prestado atenção às flores. Porque sua filha me ensinou algo importante hoje, Maria. Me ensinou que existem pessoas no mundo que valem muito mais do que eu imaginava. E me ensinou que eu estava desperdiçando a chance de conhecê-las. Ele se virou para ela e, pela primeira vez, Maria viu algo diferente em seus olhos. Uma humanidade que ela não sabia que existia. Aceita minha proposta. Aceito, Senhor. E muito obrigada, disse Maria, ainda emocionada. Então está decidido. A partir de hoje, você não é mais apenas minha funcionária, Maria. É minha parceira de confiança. Quando Maria saiu do escritório, Rodrigo ficou sozinho com seus pensamentos. Retirou a carta do bolso mais uma vez e a releu. Cada palavra continuava ecoando em sua mente, despertando reflexões que ele havia evitado por anos. Lá fora, no jardim que ele raramente admirava, as flores continuavam a florescer. E pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo Machado começou a entender que talvez existisse beleza no mundo que ele havia escolhido não ver. As semanas que se seguiram trouxeram uma transformação surpreendente para a vida de Maria e Isabela Silva. A promoção não era apenas um título vazio. Rodrigo realmente confiara a ela a supervisão de 3 apartamentos de luxo no centro da cidade, além de suas responsabilidades na mansão. Maria agora tinha um escritório próprio nos fundos da mansão, equipado com computador, telefone e até mesmo uma assistente meio-período. Conceição não escondia sua satisfação ao ver a amiga prosperar. Em 15 anos aqui, nunca vi o senhor Rodrigo mudar de ideia sobre alguém assim, comentava a governanta enquanto serviam o café da tarde. Você deve ter feito algo muito especial. Mas era Isabela quem mais se beneficiava da mudança. Rodrigo havia cumprido sua promessa sobre custear seus estudos e foi além. Contratou os melhores professores particulares da cidade para prepará-la para o vestibular de medicina. A jovem agora estudava numa sala especialmente preparada na mansão, cercada de livros e materiais que antes só podia sonhar em ter. O mais surpreendente, porém, era a mudança no próprio Rodrigo. O homem frio e distante começou a demonstrar uma curiosidade genuína pelo progresso de Isabela. Às vezes, quando passava pela sala de estudos, parava para fazer perguntas sobre as matérias. Como está indo com química orgânica? Perguntou numa tarde de quinta-feira. Isabela ergueu os olhos dos livros, ainda um pouco surpresa com essas interações. Difícil, mas interessante. Estou aprendendo sobre as reações que acontecem no nosso corpo. Medicina é um campo admirável, disse ele, sentando-se numa poltrona próxima. Meu pai queria que eu fosse médico, mas acabei escolhendo os negócios. Era a primeira vez que Rodrigo compartilhava algo pessoal com ela. Isabela notou uma melancolia em sua voz. Por que mudou de ideia?
Achei que seria mais fácil ganhar dinheiro construindo prédios do que salvando vidas, respondeu com um sorriso amargo. Não foi uma das minhas decisões mais nobres. Esses momentos de vulnerabilidade se tornaram mais frequentes. Era como se a carta de Isabela tivesse quebrado uma barreira que Rodrigo havia construído ao redor do coração. Uma tarde, quando Maria estava organizando os relatórios dos apartamentos, Rodrigo apareceu em seu escritório com uma expressão preocupada. Maria, preciso te contar algo. Algo que deveria ter contado antes. O tom sério o deixou alarmada. Aconteceu alguma coisa, Sr. Rodrigo? Ele se sentou pesadamente na cadeira em frente à mesa dela. Lembra do dia em que deixei meu escritório para você limpar? Há algumas semanas? Maria assentiu, lembrando-se perfeitamente daquele dia. Eu deixei meu cofre aberto de propósito. Era um teste para ver se você resistiria à tentação. O silêncio que se seguiu foi pesado. Maria processou a informação lentamente, sentindo uma mistura de mágoa e decepção. O senhor testou minha honestidade, disse ela, não como pergunta, mas como constatação. Sim, e me envergonho profundamente disso agora. Por que está me contando isso? Rodrigo respirou fundo. Porque sua filha descobriu. Ela deixou uma carta no cofre. Uma carta que mudou completamente minha perspectiva sobre vocês duas. Sobre mim mesmo, na verdade. Maria ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente perguntou, posso ver essa carta? Rodrigo hesitou. A carta havia se tornado algo quase sagrado para ele, um lembrete constante de sua transformação. Mas Maria merecia saber o que a filha havia escrito. Ele retirou a carta do bolso. Ainda a carregava sempre consigo, e a entregou. Maria leu cada palavra com cuidado crescente, seus olhos se enchendo de lágrimas de orgulho e emoção. Minha filha escreveu isso? Perguntou incrédula. Cada palavra. E cada palavra era verdade, Maria. Eu estava sendo cruel, injusto. Vocês não mereciam ser testadas dessa forma. Maria dobrou a carta e a devolveu. Obrigada por me contar a verdade, Sr. Rodrigo. E obrigada por dar uma chance à minha filha de mostrar quem ela realmente é. Na verdade, disse ele, foi ela quem me deu uma chance de descobrir quem eu realmente sou. Naquela noite, quando mãe e filha voltaram para casa, Maria contou sobre a conversa com Rodrigo. Isabela ouviu tudo em silêncio, processando as informações. Você não está brava por eu ter mexido no cofre? Perguntou finalmente. Estou orgulhosa, respondeu Maria, abraçando a filha. Você defendeu nossa família com dignidade e inteligência. Mostrou que educação não vem apenas dos livros. Eu só quis que ele entendesse que somos pessoas, não objetos, para serem testados. E conseguiu, minha filha, conseguiu. Mas nem tudo eram flores no novo arranjo. Alguns funcionários mais antigos da empresa de Rodrigo começaram a murmurar sobre a rápida ascensão de Maria. Comentários maldosos circulavam pelos corredores da Império Construtora. Como uma faxineira vira supervisora em 3 semanas, sussurrava a secretária principal. Deve ter alguma coisa estranha nessa história, complementava o gerente financeiro. Os boatos chegaram aos ouvidos de Maria através de Conceição, que ficou indignada com as fofocas. Não liga para essas pessoas, Maria. Elas têm inveja porque você conquistou em semanas o que elas não conseguiram em anos. Maria tentava ignorar os comentários, mas sabia que eles poderiam se tornar um problema. Decidiu trabalhar ainda mais duro para provar que merecia a posição. Isabela, por sua vez, começou a perceber mudanças sutis no comportamento de Rodrigo. Ele passou a frequentar mais a biblioteca, sempre quando ela estava estudando lá. Às vezes, eles conversavam sobre livros, sobre sonhos, sobre a vida. Você sabe que sua carta me marcou profundamente, disse ele numa dessas conversas. Eu espero que tenha sido para melhor, respondeu Isabela. Muito para melhor. Você me mostrou que eu estava vivendo numa bolha, cercado de riqueza, mas vazio de humanidade.
Todo mundo pode mudar, senhor Rodrigo. Nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. A sabedoria daquela jovem continuava a surpreendê-lo. Rodrigo começou a entender que havia encontrado algo muito raro, uma família que o valorizava não pelo que ele tinha, mas pelo que ele poderia se tornar. Um dia, enquanto revisava os relatórios que Maria havia preparado sobre os apartamentos, Rodrigo ficou impressionado com a qualidade do trabalho. Ela não apenas supervisionava a limpeza, havia implementado um sistema de manutenção preventiva que estava economizando milhares de reais em reparos. Maria chamou-a ao escritório. Estes relatórios estão excepcionais. Onde aprendeu sobre gestão predial? Fui perguntando, pesquisando, aprendendo com os próprios técnicos, respondeu ela. Queria fazer um bom trabalho. Você tem uma mente para negócios. Já pensou em fazer um curso superior? Maria riu, um pouco constrangida. Senhor Rodrigo, tenho 45 anos. É meio tarde para voltar a estudar. Bobagem. É tarde quando você desiste, não quando... Tem 45 anos. Que tal administração predial? Posso custear seus estudos também. A oferta deixou Maria sem palavras. Primeiro a filha, agora ela. Rodrigo realmente havia mudado. Preciso pensar, senhor. É uma grande mudança. Pense sim, mas saiba que acredito no seu potencial, Maria. Vocês duas têm algo especial, uma determinação que eu admiro. Quando Isabela soube da oferta feita à mãe, ficou radiante. Mãe, você tem que aceitar. Imagine só, nós duas estudando ao mesmo tempo. É assustador, filha. Faz tanto tempo que não piso numa sala de aula. E eu nunca pisei numa sala de aula de medicina. Mas vamos aprender juntas, uma incentivando a outra. Naquela noite, Maria tomou sua decisão. No dia seguinte, procurou Rodrigo. Aceito sua proposta, senhor Rodrigo. Quero estudar administração predial. O sorriso que iluminou o rosto dele foi genuíno e caloroso. Excelente decisão, Maria. Vou providenciar tudo. Mas nem Rodrigo, nem a família Silva imaginavam que uma tempestade se aproximava. Os Utos se... Rumores sobre a ascensão meteórica de Maria haviam chegado aos ouvidos de pessoas poderosas, pessoas que não gostavam de ver a ordem estabelecida sendo questionada. E essas pessoas estavam determinadas a colocar as coisas no devido lugar. Dr. Augusto Mendonça, presidente do Conselho Administrativo da Império Construtora, não era homem de tolerar mudanças bruscas. Aos 68 anos, havia passado 4 décadas construindo uma carreira baseada em hierarquias rígidas e tradições inabaláveis. A notícia sobre a promoção de uma faxineira para supervisora havia chegado aos seus ouvidos como um insulto pessoal. Isso é inadmissível, Rodrigo, disse ele durante uma reunião tensa no escritório principal da empresa. Uma funcionária doméstica não pode ser promovida a um cargo administrativo sem os devidos processos. Rodrigo manteve-se firme em sua poltrona de couro, encarando o homem que havia sido sócio de seu pai. Maria Silva tem demonstrado competência excepcional. Os resultados falam por si. Competência? Rebateu o Dr. Augusto, ajustando os óculos de aros dourados. Rodrigo, você está sendo conduzido por emoções. Isso não é profissional. Ao lado do Dr. Augusto, outros membros do conselho assentiram gravemente. Estavam presentes Dr. Ricardo Viana, o advogado da empresa, e Helena Cardoso, diretora de recursos humanos, uma mulher de 50 anos conhecida por sua rigidez burocrática. Senhor Rodrigo, interveio Helena, consultando uma pasta cheia de documentos. Promover funcionários sem seguir os protocolos estabelecidos pode nos trazer problemas trabalhistas. Precisamos de processos seletivos, avaliações técnicas, tempo de casa. Maria trabalha comigo há 2 meses e já implementou melhorias que economizaram mais dinheiro do que alguns gerentes conseguem em 1 ano, respondeu Rodrigo, sua voz ganhando um tom mais firme. Dr. Ricardo se inclinou para a frente, assumindo sua pose, característica de advogado experiente.
Rodrigo, entendemos sua satisfação com o trabalho dela, mas precisamos pensar na imagem da empresa. O que os outros funcionários vão pensar? O que nossos clientes vão dizer? Vão dizer que contratamos pessoas competentes, independentemente de sua origem, replicou Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Dr. Augusto trocou olhares significativos com os outros membros do conselho antes de falar novamente. Rodrigo, você perdeu sua esposa há 2 anos. Entendemos que isso pode ter afetado seu julgamento. Talvez você esteja buscando, como posso dizer, uma figura maternal de substituição. A insinuação atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Como se atreve a trazer Laura para esta conversa? Apenas queremos ajudar, disse Helena com falsa preocupação. Todos notamos que você tem estado diferente, mais sentimental. Isso não é o Rodrigo Machado que conhecemos. Talvez o Rodrigo Machado que vocês conheciam precisasse mudar, respondeu ele, levantando-se da cadeira. Dr. Augusto também se levantou, sua voz assumindo um tom mais ameaçador. Rodrigo, esta empresa foi construída por seu pai e por mim. Temos responsabilidades com acionistas, funcionários, clientes. Não podemos permitir que decisões sentimentais comprometam décadas de trabalho. Está me ameaçando, Augusto? Estou te alertando, como amigo da família e como conselheiro. Desfaça essa promoção imediatamente. Volte Maria Silva para suas funções originais e esqueça essas ideias de custear estudos. Isso está ficando ridículo. Rodrigo olhou para cada um dos presentes. Pessoas que ele conhecia há anos, que haviam participado de jantares em sua casa, que haviam oferecido condolências no funeral de Laura. Agora, eles se posicionavam contra ele por causa de uma decisão que, pela primeira vez em anos, o fazia sentir-se humano novamente. Não vou desfazer nada, disse ele calmamente. Maria Silva merece a posição que tem e Isabela merece a oportunidade de estudar. Fim da discussão. Dr. Augusto sorriu, mas não havia warmth em sua expressão. Muito bem, Rodrigo, mas lembre-se, decisões têm consequências. Após a saída do conselho, Rodrigo ficou sozinho em seu escritório, processando a conversa. Pela primeira vez, percebeu que sua mudança de atitude havia criado inimigos poderosos. Pessoas que antes o apoiavam, agora conspiravam contra ele. Enquanto isso, na mansão, Maria trabalhava em seus relatórios, alheia à tempestade que se formava. Isabela estudava na biblioteca, focada em suas equações de química. Ambas acreditavam que suas vidas finalmente haviam encontrado um rumo positivo. Foi Conceição quem trouxe as primeiras notícias preocupantes. Maria ouvia algumas conversas estranhas. Hoje, disse a governanta servindo o café da tarde, pessoas da empresa do Sr. Rodrigo estiveram aqui hoje de manhã, fazendo perguntas sobre você. Que tipo de perguntas? Sobre seu trabalho, sua honestidade. Quanto tempo trabalha aqui? Disseram que era uma verificação de rotina, mas pareceu estranho. Maria sentiu um frio na barriga. Você acha que há algum problema com minha promoção? Não sei, querida, mas fique atenta. Gente poderosa não gosta quando a ordem das coisas muda muito rápido. Naquela tarde, quando Rodrigo chegou em casa, estava visivelmente perturbado. Maria notou sua expressão tensa durante o jantar. Senhor Rodrigo, está tudo bem? Ele hesitou antes de responder. Maria, preciso te avisar sobre algo. Algumas pessoas na empresa não estão satisfeitas com sua promoção. Podem tentar criar problemas. Que tipo de problemas? Ainda não sei, mas quero que saiba que, aconteça o que acontecer, você tem meu apoio total. Isabela, que estava fazendo o dever de casa na mesa da cozinha, ergueu os olhos com preocupação. Alguém está tentando prejudicar minha mãe? Não vou permitir que isso aconteça, prometeu Rodrigo. Mas vocês precisam estar preparadas. Pessoas poderosas podem ser muito criativas quando querem derrubar alguém. Na manhã seguinte, Maria chegou ao trabalho e encontrou uma surpresa desagradável.
Helena Cardoso estava em seu escritório, acompanhada de 2 homens de terno. Maria Silva? Perguntou um dos homens. Sou investigador particular contratado pela empresa. Precisamos fazer algumas verificações sobre seu trabalho. Verificações? Helena se adiantou com um sorriso falso. É rotina para cargos de supervisão, Maria. Precisamos confirmar algumas informações em seu currículo. Mas eu nunca entreguei um currículo para este cargo. Fui promovida internamente. Exatamente o problema, disse o investigador. Não temos documentação adequada sobre suas qualificações. Vamos precisar revisar todo o seu trabalho dos últimos meses. Eles passaram o dia inteiro vasculhando cada relatório que Maria havia produzido, cada decisão que havia tomado, cada centavo que havia gastado na manutenção dos apartamentos. Faziam perguntas capciosas, tentando encontrar inconsistências ou erros. Maria manteve-se calma e profissional, respondendo a tudo com honestidade, mas sentia a pressão crescendo. Era claro que estavam procurando algo para usar contra ela. No final do dia, quando finalmente foram embora, Maria estava exausta e preocupada. Conceição a encontrou chorando silenciosamente em seu escritório. Eles estão tentando me derrubar, Conceição. Estão procurando qualquer motivo para me demitir. Calma, querida. O senhor Rodrigo não vai permitir isso. E se ele não puder impedir? E se essas pessoas forem mais poderosas que ele? Naquela noite, quando Isabela viu o estado emocional de sua mãe, sentiu a raiva familiar crescer em seu peito. Mais uma vez, sua família estava sendo atacada por pessoas que se achavam superiores. Mãe, eles não podem fazer isso. Você trabalha mais e melhor que qualquer um deles. Às vezes não é sobre trabalho, filha. É sobre poder. E nós não temos poder. Isabela ficou pensativa por um longo momento. Talvez não tenhamos poder, mãe. Mas temos algo que eles não têm. O quê? A verdade. E pessoas que acreditam na gente. Naquela noite, Isabela tomou uma decisão. Se queriam uma guerra, ela daria a eles uma guerra. Mas seria uma guerra lutada com suas próprias armas, inteligência, coragem e uma compreensão profunda da natureza humana. Ela tinha um plano. Um plano que mostraria a todos exatamente quem eram os verdadeiros vilões nessa história. Isabela sabia que precisava agir rapidamente. Os ataques contra sua mãe estavam escalando e em breve poderia ser tarde demais. Mas ela também sabia que qualquer movimento em falso poderia piorar a situação. Precisava de um plano cuidadoso que expusesse a verdadeira natureza dos perseguidores de sua mãe. Na manhã de sexta-feira, ela chegou mais cedo à mansão, antes mesmo de sua mãe. Encontrou Rodrigo tomando café sozinho na cozinha. Uma cena que se tornara comum desde a morte de sua esposa. Bom dia, senhor Rodrigo, cumprimentou ela, notando as olheiras em seu rosto. Bom dia, Isabela. Você está cedo hoje. Queria conversar com o senhor antes que minha mãe chegasse. Ela se sentou à mesa, assumindo uma expressão séria. Sei que está preocupado com os problemas na empresa. Rodrigo suspirou. Não queria que vocês se preocupassem com isso. É coisa de adultos. Senhor Rodrigo, com todo respeito, isso afeta minha família. Então é assunto meu também. A maturidade na voz dela sempre o surpreendia. Posso fazer uma pergunta? Claro. Essas pessoas que estão atacando minha mãe, elas têm algo a esconder? A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Por que pergunta isso? Porque, na minha experiência, pessoas que atacam outras sem motivo justo geralmente estão protegendo algum segredo. É uma estratégia de distração. Rodrigo parou com a xícara no ar, pensando nas palavras dela. Você pode estar certa. Dr. Augusto e os outros sempre foram muito defensivos sobre seus métodos. O senhor já investigou como eles fazem seus trabalhos, com a mesma minúcia que estão investigando minha mãe? Uma luz se acendeu nos olhos de Rodrigo. A jovem estava sugerindo algo que ele não havia considerado. Não, sempre confiei neles. Talvez seja a hora de verificar se essa confiança é merecida. Isabela se levantou para ir estudar, mas
Antes parou na porta. Senhor Rodrigo, minha mãe não merece passar por isso. Ela só quer trabalhar honestamente e cuidar de mim. Se o senhor realmente mudou, como acredito que mudou, precisa protegê-la. Após a conversa, Rodrigo ficou pensativo. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente. Decidiu fazer algo que nunca havia feito antes: investigar seus próprios conselheiros. Ligou para um escritório de auditoria independente, diferente do que a empresa habitualmente usava. Quero uma auditoria completa de todos os casos, contratos e decisões financeiras dos últimos 3 anos, especialmente os que envolvem o conselho administrativo. Enquanto isso, Maria enfrentava outro dia difícil no trabalho. Helena Cardoso havia aparecido novamente, desta vez com um contador que revirava cada despesa que ela havia autorizado. Maria, esta despesa aqui, apontou o contador. R$ 300 para a troca de fechaduras no apartamento 302. Você tem autorização por escrito do proprietário? Senhor Rodrigo me deu autorização verbal para todas as manutenções necessárias, respondeu Maria, mantendo a calma. Autorização verbal não é suficiente para gastos acima de R$ 200, interveio Helena. Isso está no manual da empresa. Ninguém me mostrou esse manual. Ignorância das regras não é desculpa, replicou Helena com satisfação maliciosa. A situação estava ficando insustentável. Maria sabia que estavam construindo um caso contra ela, acumulando pequenas infrações que, juntas, poderiam justificar sua demissão. Foi então que Conceição apareceu na porta do escritório. Com licença, senhora Helena. O senhor Rodrigo está pedindo para todos se reunirem na sala de conferências. Diz que é urgente. Helena franziu o sobrancelho. Todos quem? Todos os que estão investigando a Maria. O senhor Rodrigo, o doutor Augusto, o doutor Ricardo, a senhora, os investigadores, todos. No caminho para a sala de conferências, Helena sussurrou. E para o contador. Ele deve ter descoberto algo sobre ela. Finalmente vai tomar juízo. Mas quando entraram na sala, a expressão no rosto de Rodrigo não era de quem havia descoberto algo contra Maria. Era de quem havia descoberto algo muito pior. Na mesa estavam espalhados documentos, planilhas e relatórios. Dr. Augusto e Dr. Ricardo já estavam sentados, ambos visivelmente desconfortáveis. Sentem-se, disse Rodrigo, sua voz controlada, mas carregada de tensão. Maria entrou por último, confusa sobre o motivo da reunião. Rodrigo fez um gesto para que ela se sentasse próxima a ele. Nas últimas 48 horas, começou Rodrigo, contratei uma auditoria independente para revisar todas as operações financeiras da empresa, algo que percebo agora deveria ter feito há muito tempo. Doutor, Augusto tentou interromper. Rodrigo, isso é desnecessário. Cale-se, Augusto. A firmeza na voz de Rodrigo silenciou a sala. Vocês passaram semanas questionando a honestidade de Maria Silva, procurando erros em despesas de R$ 300. Enquanto isso, descobri algumas coisas interessantes sobre vocês. Ele pegou o primeiro documento. Dr. Ricardo, você aprovou pagamentos para uma empresa de consultoria jurídica que não existe. R$ 200 mil em 6 meses. O rosto do advogado empalideceu. Rodrigo, posso explicar? Helena, continuou Rodrigo, pegando o outro. Documento. Você criou 5 funcionários fantasmas na folha de pagamento. Salários que foram direto para contas bancárias controladas por você. Helena tentou se levantar, mas Rodrigo a deteve com um olhar. E você, Augusto? Você que questionou minha sentimentalidade. Você desviou quase R$ 1 milhão através de contratos superfaturados com suas próprias empresas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Dr. Augusto tentou uma última cartada. Rodrigo, você está sendo manipulado por essa gente. Eles estão te usando. Eles? A voz de Rodrigo subiu de tom. Eles quem, Augusto? A mulher que trabalha 16 horas por dia para sustentar a filha. A jovem que estuda até altas horas sonhando em ser médica.
Essas são as pessoas que estão me manipulando. Rodrigo se levantou, caminhando até a janela. Vocês roubaram de mim durante anos. Roubaram dinheiro, roubaram confiança, roubaram tempo que eu deveria ter passado com minha esposa em vez de trabalhar para sustentar suas trapaças. Ele se virou para encarar os três. E quando finalmente encontrei pessoas honestas, vocês tentaram destruí-las para proteger seus esquemas. Maria estava em choque, processando as revelações. Todas aquelas acusações, toda aquela pressão, eram apenas tentativas de desviar a atenção dos verdadeiros crimes. O que vai fazer agora? Perguntou o doutor. Ricardo, sua voz trêmula. Vocês têm duas opções, disse Rodrigo calmamente. Primeira, devolvem todo o dinheiro que roubaram, renunciam a seus cargos e desaparecem da minha vida. Segunda, eu entrego tudo isso para a polícia e vocês explicam suas ações na cadeia. Doutor, Augusto tentou uma última vez. Rodrigo, pense bem, somos velhos amigos. Amigos não roubam amigos, Augusto. Amigos não tentam destruir pessoas inocentes para proteger seus crimes. Helena foi a primeira a quebrar. Eu devolvo tudo, renuncio, só não me entregue para a polícia. Em poucos minutos, os três haviam assinado suas renúncias e acordos de devolução de valores. Quando saíram da sala, cabisbaixos e derrotados, apenas Rodrigo e Maria permaneceram. Maria, disse ele suavemente, me perdoe por tudo, por não ter duvidado de você, por ter permitido que passasse por isso. Maria estava chorando, mas eram lágrimas de alívio. Obrigada por ter descoberto a verdade, senhor Rodrigo. A verdade? Ele sorriu. Quem me mostrou onde procurar a verdade foi sua filha. Ela me fez a pergunta certa. O que eles estavam escondendo? Naquela tarde, quando Isabela chegou para estudar, encontrou a mansão em clima de celebração. Conceição havia preparado um bolo e até mesmo Rodrigo parecia mais leve. Soube que teve uma reunião interessante hoje, disse ela com um sorriso inocente. Rodrigo riu. Você sabia, não sabia? Desde o início. Eu suspeitava. Pessoas que atacam outras sem motivo justo geralmente têm algo a esconder. É uma lei da natureza humana. Onde uma jovem da sua idade aprende essas coisas? Observando, senhor Rodrigo, e lendo muito, os livros ensinam sobre a natureza humana. Maria abraçou a filha com orgulho. Mais uma vez você nos salvou, minha filha. Nós nos salvamos, mãe. Trabalho em equipe. Rodrigo observou mãe e filha se abraçando e sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de fazer parte de uma família. Não uma família de sangue, mas uma família escolhida, construída sobre bases de respeito mútuo e carinho genuíno. E agora? Perguntou Maria. O que acontece com a empresa? Agora, disse Rodrigo, vamos reconstruir tudo sobre bases honestas. E vocês duas vão me ajudar a fazer isso da forma certa. O futuro nunca havia parecido tão promissor para a família Silva. Mas Rodrigo ainda guardava uma surpresa que mudaria suas vidas para sempre. 6 meses haviam se passado desde a queda do Conselho Corrupto. A Império Construtora prosperava sob a nova gestão honesta de Rodrigo, com Maria como sua principal colaboradora. Maria havia se formado em administração predial com louvor, e Isabela estava pronta para ingressar no curso de medicina. Naquela manhã de setembro, Rodrigo parecia nervoso. Quando Maria chegou ao trabalho, ele a chamou para uma conversa importante. Maria, nestes meses trabalhando juntos, você e Isabela se tornaram família para mim, disse ele, abrindo uma pasta com documentos. Quero fazer uma proposta que vai parecer maluca. Quero que você se torne minha sócia na empresa. Maria ficou sem palavras. Sócia? Senhor Rodrigo, Você transformou não apenas esta empresa, mas minha vida. Estou oferecendo 30% da empresa. Você seria vice-presidente executiva. Eu não posso aceitar. Sou apenas uma faxineira que teve sorte. Você nunca foi apenas nada.
É uma mulher brilhante, trabalhadora, íntegra. Merece esta oportunidade mais que qualquer pessoa que conheço. Quando Isabela chegou para estudar, Rodrigo anunciou a proposta. A jovem encorajou a mãe. Aceite, mãe. Você merece isso. Nós merecemos isso. Maria, emocionada, aceitou a sociedade. Mas Rodrigo tinha mais uma surpresa. Dirigiu-se ao cofre, o mesmo onde tudo havia começado, e retirou outro envelope para Isabela. Esta é uma procuração para você presidir a Fundação Isabela Silva para a Educação. Custearemos estudos de jovens talentosos de famílias de baixa renda. Isabela chorou de emoção. Por que está fazendo isso? Porque uma jovem sábia me ensinou que existem pessoas no mundo que valem muito mais do que eu imaginava. Vocês duas me salvaram quando achei que nunca mais seria feliz. Conceição apareceu com champanhe para celebrar. Estava na hora de vocês formalizarem o que já éramos, uma família. Eles brindaram no escritório onde, meses antes, Rodrigo havia testado cruelmente a honestidade de Maria, o mesmo lugar onde Isabela havia deixado sua carta transformadora. Guardo aquela carta como lembrete de que, às vezes, as lições mais importantes vêm das pessoas que menos esperamos, disse Rodrigo. Aprendi que riqueza verdadeira se mede na qualidade das pessoas que escolhemos ter ao nosso lado. 2 anos depois, Isabela estava cursando medicina e presidindo a fundação que já beneficiava centenas de jovens. Maria era uma das executivas mais respeitadas da cidade. E Rodrigo havia descoberto que era possível ser rico e feliz ao mesmo tempo. A mansão, antes fria e silenciosa, agora estava sempre cheia de risadas e sonhos, se tornando realidade. Na parede do escritório de Rodrigo, emoldurada em ouro, estava a carta original de Isabela. E sempre que alguém perguntava sobre ela, ele sorria. Esta é a história de como uma jovem me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que escolhe fazer com aquilo que tem. O bilionário que uma vez zombou dizendo, ela vai roubar com certeza, havia aprendido que a única coisa que Isabela Silva realmente roubou foi seu coração de pedra, substituindo-o pela capacidade de amar e ser amado. E essa era a verdadeira riqueza que ele havia encontrado. E você já foi julgado pela sua aparência ou pela sua origem? Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui a gente conta histórias que precisam ser ouvidas. Comenta aqui embaixo. Dignidade não tem preço. Assim, a gente espalha essa mensagem de respeito, coragem e transformação. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, às vezes, a maior riqueza está nas pessoas, que o mundo insiste em subestimar.